de tal data. Vidas são fases da vida. Da mesma forma, por que se começa a contar a fase da vida a partir da criança? A partir de 8 meses, a partir de 9, a partir de 1 ano. Fase da vida a gente tem que começar a contar a partir da quando a vida se inicia. Começa a pulsar, né? Perfeitamente. Então, se formou aquele ovo zigoto ou zigoto que se forma, ele tem todas as características genéticas do novo ser. Ele está no ventre materno, mas a mãe está apenas acolhendo. Não é ela. É dela, não é dela e nem é ela. Ela está apenas... É um processo divino, né? É isso, perfeitamente. Então, é diferente dizer, quem manda no meu corpo sou eu. É muito diferente. Ela manda no corpo dela. Quiser tirar a mulher, né, no caso, né? Quiser tirar uma unha, tira. Quiser tirar um dente, uma orelha. Mas ali tem uma individualidade. Mas se quiser tirar um braço e não houver necessidade, o médico não tira. Perfeito. E essa individualidade, ela precisa ser o quê? Apenas acolhida e respeitada. Exatamente. É um direito que nós temos, direito à vida, todos nós, né? Olha, tem aqui uma interação do Lúcio Flávio, ele está dizendo que o corpo é empréstimo, realmente, não é isso? Perfeito. E Maria Oliveira está comentando aqui, se a união completa do espírito e do corpo só se dar com o nascimento, pode alguém provocar o aborto e a espiritualidade, sabendo desse desejo da gestante de abortar, já ter outro corpo preparado para a reencarnação deste mesmo espírito com esta mesma mãe? Peraí, deixa eu ver se vocês entenderam a pergunta. Repete. Se a união completa do espírito e do corpo só se dá com o nascimento, não com o nascimento não, a gente falou aqui com a concepção, na concepção. O nascimento é quando já está do outro lado, né? Aqui encarnado. Pode alguém provocar o aborto e a espiritualidade, sabendo desse desejo da gestante, de abortar no caso, já ter outro corpo preparado Não. para a reencarnação desse mesmo espírito com essa mesma mãe? Olha, O que é que vocês acham? uma mãe que ela tem, que está na história dela, tem um filho com alguma deficiência. E às vezes, por aquela deficiência, ela aborta, então aquele filho vai voltar. Pode não voltar nessa existência, mas voltará em outra. Então é isso, aquele filho que ela recusou, então ela um dia vai receber. Muitas vezes uma mãe recusa um filho, por quê? Porque ele pode vir, ela teve rubéola, ele pode vir cego, pode vir surdo, pode vir deficiente. Mas aquele filho vai voltar, ou nessa encarnação ou em outra. Se ela tem que passar por essa história, ela passa. Mas é o mesmo espírito que foi impedido É o mesmo de vir, espírito que foi impedido de vir. É o mesmo. Depois. É o mesmo. É uma boa pergunta, né? Interessante. Tempos depois ele volta. E é um bom, serve até de argumento, né? Não adianta, você vai abortar agora, minha irmã, mas lá na frente ele vai voltar novamente, né? E vocês vão ter sempre que se encontrar até saldar todos que os débitos, né, do passado. Não tem como a gente escapar. É interessante a gente Uma colocar ocasião, também, sério. Era até um assunto novo, essa questão de células. Trovilionário. Que eu colocava, não era células colocava as células, depositava lá no e depois né? Concepção in vitro. Confecção in vitro. Então um senhor veio me falar o seguinte, que teve um filho, eles guardaram 7 óvulos e depois implantaram um. Então esse um vingou, mas o filho veio com o pezinho torto. Então ele disse, agora o que é? É aborto, porque nós não queremos outro filho que venha com defeito físico. Aí o que é que vai fazer com esse filho? Então, como era um assunto novo, aí eu disse, eu vou conversar com alguém. Então eu falei com K1. Aí K1 respondeu, disse, pergunte a ele se eles estão esperando um filho ou um Leonardo DiCaprio. Isso. Porque um filho é um filho, venha como vier. Exatamente.
Então eles não tinham o direito de escolher. Se um veio com o pezinho todo, recusar os outros 6, porque pode vir com qualquer outro defeito. A pergunta dele calhou bem direitinho e respondeu. É um filho ou um Leonardo DiCaprio que eles estão esperando? E é bom deixar claro, assim, bem transparente em relação ao que a gente está falando do aborto provocado. Essas consequências maiores que a gente fala em relação ao aborto é quando ele é o provocado, porque existe o aborto espontâneo, que independe da vontade, né? Ele é pela própria natureza, e existe o aborto provocado. Este aborto provocado é que nós estamos falando e tentando mostrar, educar aos jovens, às crianças, das consequências que esse aborto, quem provocar, as consequências que podem ocorrer. Chamado aborto delituoso, né? É, delituoso. E nessa questão aqui dos espíritos também, 358, Kardec pergunta, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Aí os espíritos respondem, há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Quer dizer, sempre vai ser o crime, em todas as épocas, em todos os momentos. E vai ser, independente do país que o aborto seja legalizado ou não, esse crime que é um crime contra a lei de Deus, né? Contra a natureza. Nós temos aqui mais um internauta entrando em contato conosco, é Lúcio Flávio. Ele está questionando aqui, e os fetos sem cérebros? Como a doutrina vê este caso? Quando falarem novamente em Cauno... tá bom. Desculpem, gente, é só... Entenderam a pergunta que ele fez sobre os anencéfalos? A questão dos anencéfalos... E existem os anencéfalos que já passaram até da época que o médico previu, né? Muitas vezes o médico prevê a morte logo assim que ele nasce, e tem alguns já, né, que já superaram o tempo, inclusive, né? Uhum. Que a gente viu pela internet, na verdade, pela televisão. não são sem cérebros. Né? Sem não cérebros. Existe. São fetos, são seres, crianças que nascem sem uma parte do cérebro, que é o encéfalo. Uhum. Daí ser chamado de portador de anencefalia, sem o encéfalo. Então o que ocorre é o seguinte, a ciência, de um modo geral, ela coloca que quando um feto, um embrião, um ser humano nasce com esse problema, tem poucas horas de vida. Só que a própria natureza ela tá desconstruindo isso, porque não de um percentual grande, mas existem casos de bebês que nasceram, passaram dias, passaram meses e até anos. Então, a doutrina espírita ela tem uma visão que é um ser humano, não importa a doença ou a patologia que ele vem. Se ele vem dessa forma, é porque ele está precisando, como uma prova para o próprio espírito, uma prova também para os pais que, naturalmente, em vidas passadas, tiveram algum tipo de relação que levou a eles chegarem ao planeta Terra com essa missão, ou mesmo com esse, poderia dizer, karma, entre aspas, né? Eu poderia citar aqui um bebê que nasceu sem cérebro, ele só teve o tronco cerebral. Ele é americano, Nicholas Coke, e ele viveu por 3 anos. 3 anos. Então, ele comia, chorava, ria, todas as necessidades, tudo que qualquer bebê da idade dele, apenas que ele só tinha um tronco cerebral. E a família se apegou tanto com ele, né, os pais, os avós, né, e a própria família dizia que ele ensinou tudo, o amor
como ser uma família, como ser uma Incondicional. família, porque todo mundo estava às voltas dele, tinha o maior carinho e amor. Então, E a mãe percebe, né, Miriam? com certeza, Que aquele ser é Não receptivo, importa. que ele sabe da presença da gente, né? exatamente. Ele sente, embora ele não exatamente. fale, mas a energia dele, né? A Nós vida que ele transmite. Nós tivemos uma... Célia, você quer Quer falar falar? sobre esse Quero. assunto? Diga. Fala, Pode não, falar. fala, Célia, pode falar. Olha, e um filho é sempre um filho. Eu falei com um médico que viveu uma experiência, que por sinal muito bonita. Um casal foi procurá-lo justamente no primeiro filho. Eles dois vibrando e tudo mais com a gravidez. Quando foi feita a ultrassom, ele observou que a criança era anencefala. Ele não teve coragem de dizer logo aos pais. Então, no dia seguinte, ele ligou para o trabalho do pai, dizendo que fosse lá sem a esposa. Ele já foi assombrado, né? E ele disse que ficou emocionado. Quando ele contou, disse que o pai chorando disse: doutor, a gente saiu daqui sonhando em comprar um berço. E agora o que é que eu faço? Eu compro um caixão? Aí ele falou, aconselhou que contasse a esposa e tudo mais, e que ele também não era a favor do aborto. No dia seguinte, o casal compareceu, chorando muito e tudo. Então ela disse: doutor, eu não vou abortar meu filho. Agora eu quero o seguinte: todo mês fazer a ultrassom, eu quero acompanhar o desenvolvimento do meu filho dentro de mim. Já que eu não vou ver depois, eu quero vê-lo nessa época. E todo mês diz que era impressionante, que a ultrassom mostra aquelas coisas que não dá nem para ver direito. Eles dois rindo, como quem ri da traquinada de uma criança. Olha aqui a mãozinha, olha a boquinha, abriu a boquinha e tudo mais, né? A criança nasceu, respirou e morreu. Ele mandou logo que a enfermeira levasse, né? A mãe notou, ela disse: não, doutor, eu quero ver meu filho. Ele aconselhou: não, é melhor não ver, eu quero ver meu filho. Aí levou, preparou, ela botou no braço, ela deu naquele momento todo o amor que daria por 300 anos. Mas doutor, olha a mãozinha dela, olha, é igual a minha. Olha, ela puxou aqui a minha mãozinha, como é, meu filho, e tudo carinho. Ela encheu de carinho. Essa mãe nunca vai ter remorso de saber que autorizou o médico a matar seu filho. Porque é isso que acontece. Quando a mãe resolve fazer o aborto, quando ela vai para o médico, ela não diz essas palavras, mas ela está dizendo: doutor, meu filho está aqui, pode matá-lo. Essa nunca vai sofrer esse remorso, porque ela deixou que ele vivesse todo o tempo que foi possível e deu a ele todo o amor que ele precisava. Coisa linda, cada história emocionante, né, Célia? Nos toca profundamente. O que eu ia falar era uma história até parecida, que foi um caso das nossas palestras, que nós tivemos uma mãe que tinha um filho portador de anencefalia. Inclusive, é interessante a gente falar porque alguém falou: e seu filho, em relação ao seu filho anencéfalo? Ela disse: não, meu filho não é anencéfalo, é meu filho. Até assim, a forma de você falar, quer dizer, o amor que ela tinha, que as pessoas criam estigmas, né? É o anencéfalo, é o deficiente físico, é o aleijado, é isso e aquilo outro. Então, é muito interessante porque ela disse que o médico perguntou: mas você vai ficar com essa criança, esse feto, 9 meses, para quando ele nascer, morrer? Aí ela disse: doutor, quase o contrário do que você colocou. Doutor, se ele nascer e morrer, foi Deus que levou, não foi eu que matei. Quer dizer, é uma questão de amor. É uma questão de amor que o ser humano precisa ter. Precisa desenvolver ou florescer, porque o amor acho que existe
dentro de todos nós, né? Jesus já dizia isso, que já dizia algo parecido. Então, se deixar que esse amor cresça nas pessoas, o mundo será bem diferente em relação a tudo, principalmente em relação ao entendimento da vida. E principalmente a gente se colocar no lugar daquele ser que está para nascer, né? Deve ser horrível a sensação. A gente vai citar aqui, só para dar mais ênfase para quem está nos ouvindo, a questão 344, que Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Aí os espíritos respondem: a união começa na concepção, vou ficar bem claro, mas só se completa no instante do nascimento. No momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo se liga a ele por um laço fluídico e vai aumentando essa ligação cada vez mais até o instante do nascimento da criança. O grito que sai da criança anuncia que ela se encontra entre os vivos e servidores de Deus. Olha que coisa linda. Vocês querem fazer algum comentário? É aí como a gente diz assim, que até os 7 anos, até bem cedo, a criança está mais para lá do que para cá. Então, só a partir dos 7 anos é que ela está definitivamente encarnada, vivendo a vida material. Quando a encarnação, né, se completa. Né? É quando se completa a Agora, encarnação. em relação a essa questão, até o internauta falou, essa questão de completa com o nascimento, né? Mas isso não significa que nesse período haja qualquer interrupção, não tenha problema, porque o completa com o nascimento a questão fluídica, né? Que ele vai se juntando, se aproximando e fica completo exatamente na hora entre o espírito e o corpo, né? O fluido, né? Então eu acredito que foi isso que o internauta falou no início. E eles estão pedindo também para você falar quem é o K1. Otávio K1, né? Otávio K1 é o presidente do centro Os Essênios. Ele é paulista, ele deixou São Paulo e veio morar aqui. Ele é um excelente expositor. Escritor também, né? Escritor também. Ele conhece profundamente o espiritismo e vale a pena conversar com ele, conversar principalmente sobre o espiritismo. Ele faz um trabalho muito bonito lá nos Essênios. Com gosto se ouve uma palestra de K1. Pois é, está explicado aí para vocês. Vocês querem fazer as considerações finais, que a gente já está caminhando para o final? Querem expor algum trabalho que vocês fazem? Não, a questão é o seguinte, da conscientização de cada pessoa, de cada um, né? Então, que nós convidamos, né, para que todos que estão nos ouvindo, ser um membro da AJA agindo em defesa da vida, né? O que nós podemos fazer perante tanta coisa que está acontecendo no Brasil, né? Primeiramente, para que não aconteça legalização de fato no Brasil, né? O que nós podemos fazer? Mandarmos e-mails para os nossos contatos, falando dessa problemática, ler os jornais, responder nos jornais, online, revistas também, quando qualquer pessoa estiver falando sobre esse assunto, para sempre defendendo a vida, escrever para autoridades, manifestar como cidadão, né, como profissional, esclarecer nossos adolescentes, nossos filhos, nossos parentes. Esclarecimento com relação às consequências do aborto. As consequências, exatamente, do respeito, da valorização, né? Participar de campanhas em defesa da vida, em favor da vida. Porque a própria medicação, né? Como é o nome da medicação mesmo? Você que é conhecedor da... Porque é o seguinte... Só um pouquinho. E o principal de tudo, né? Nós temos uma arma poderosa, que é o nosso voto. Então, quando nós formos votar, escolher os nossos representantes que estão lá em Brasília,
no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, e principalmente o presidente, nós vamos avaliar se eles são em defesa, se eles valorizam a vida desde o momento da concepção, que não é o que nós estamos vendo por aí, né? Então, porque nós depois não vamos poder reclamar. E a questão que, mesmo na calada da noite, nós sabemos em que é tudo manipulado. Então, nós temos que colocar aquelas pessoas que valorizem a vida, para depois a gente não se arrepender, né? Ah, eu votei em tal fulano. Muitas vezes a gente, quem é que lembra de quem nós votamos? Muitas pessoas não sabem qual foi o vereador que votou, qual foi o deputado estadual que votou, o senador, quem lembra daqui? Então que nós sejamos conscientes para votarmos naquelas pessoas que podem dar realmente esse respaldo para todos nós, porque nós estamos lidando com vida e nós somos poderosos. Você quer fazer uma consideração? Em relação à questão dos métodos, né, anticoncepcionais que são utilizados, e também em relação aos medicamentos que são utilizados para provocar o aborto. É um assunto bem complexo e eu acho que seria um programa só para falar sobre essa questão. Vocês têm um blog também, né? Temos. Então eu queria... Assim, também que você coloca lá as informações todas. Em relação às considerações finais que eu vou fazer, complementando o que foi falado, além dessa conscientização que a gente precisa, que cada um precisa de ter, a gente precisa também aprender a se educar em relação a determinadas coisas, determinadas posições que a gente precisa tomar. Politicamente, o aborto ele não está legalizado no Brasil, mas existem manobras que fazem com que, de forma indireta, se legalize. Por exemplo, foi aprovado agora um projeto de lei onde a mulher que chegar, obrigar os hospitais públicos a atender as mulheres que são vítimas de violência sexual. Muito bacana, ninguém é contra isso. Agora, a maneira como chega é que é esse o chamado, popularmente, o pulo do gato. Por quê? O aborto, o estupro, no caso que é o estupro, ele pode, se você comprovar que a mulher comprovar que foi estuprada, o hospital está lá para receber, dar orientação à mulher. Mas hoje isso você precisa ter um BO na polícia, um boletim de ocorrência, só que hoje não precisa mais disso, depois dessa aprovação. Basta chegar uma mulher e dizer, olha, eu tive uma relação sexual e eu não queria ter. Isso é o suficiente para que, se ela engravidou, fazer o aborto, e aplicar a pílula do dia seguinte, que é aquilo que você estava falando, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, porque há uma manipulação de pensamentos, de ideias, para que o aborto seja legalizado. Então, eles começam exatamente dessa forma. Legalizam uma parte, vamos legalizar agora o aborto portador de deficiência, legaliza. Depois vai legalizar o aborto a eugenia, de um modo geral. Você vai escolher quem é que vai nascer ou não. Então, a gente tem esse trabalho de conscientização. Importantíssimo que a gente faz também é que a gente não condena. Nós não estamos aqui, nem nas nossas palestras, fazendo um trabalho de condenar quem fez ou quem deixou de fazer. Nosso trabalho é de esclarecer, porque a partir do momento que você está esclarecido, além de você não praticar, você também vai fazer com que outras pessoas, amigos, conhecidos, também não façam. Então, nosso trabalho é exatamente de esclarecimento e um trabalho educativo. Não é um trabalho de punição, nem é um trabalho de julgar as pessoas. Quem já praticou porque não sabia ou se arrependeu, a gente precisa exatamente acolher essas pessoas. Quem está em depressão porque praticou o aborto, não adianta entrar em depressão. É não praticar mais e procurar pessoas para receber essa ajuda e
como diz o amor cobre multidão de pecados. Então é praticar o bem que todo esse processo de depressão atrás, né? vai se acabando, vai se neutralizando. Ô, Tereza, tem um vídeo na internet de uma mulher, não sei se vai dar tempo de passar, ele é 2 minutinhos e pouco, que é a mulher que calou a boca das feministas. No final, é bem interessante, né? Final, que é bom para a gente vai passar para vocês assistirem. Reflexão, né, do que está acontecendo. Ele resume bem isso e o que ela fala que todos nós gostaríamos de falar mesmo. Sabe? Bem interessante. O vídeo está no YouTube. Você quer fazer alguma consideração? Até algum tempo, o nosso público-alvo eram os jovens. Hoje em dia nós já estamos nos voltando mais para as crianças. Já estamos dando aulas a crianças a partir de 6 a 11 anos. Ai, coisa linda. As pessoas se admiram. Aula de aborto para criança de 6 anos. Mas a gente não toca no assunto de aborto. Mostra uma mulher grávida, o que eu fiz como modelo, uma aula que foi dada na comunidade do Timbó. Eles usaram a linguagem deles. Aí mostrei a mulher grávida, aí um deles fazia, ela está prenha. Aí lá se vai mostrando. Aí eu digo, olha, mamãe está barrigudinha, é um neném, é seu irmãozinho que está ali dentro. É a titia que está barrigudinha, é seu priminho. Né? Aí depois vou mostrando o filme. Aí vai mostrando o feto brincando com o cordão umbilical. Eu digo, olha aí que ele não tem nem um brinquedinho. Está brincando só com esse. Guarda um brinquedinho para quando ele nascer, para criar expectativa. Uma criança preparada desse jeito, educada desse jeito, quando crescer, eles não vão abortar. E depois eu alerto também o aniversário eu canto, olha, eu vou cantar, porque quem souber cantar, canta comigo. Parabéns para você, todo mundo canta. Diga o que é aniversário. E o que é aniversário, por quê? Não sei, tem aniversário. Aniversário por quê? Porque papai e mamãe deixaram vocês nascer. O que é que vocês fazem no aniversário? Papai dá presente, mamãe dá presente. Eu digo, e papai e mamãe? Vamos fazer isso no aniversário, acordar bem cedo e correr para dar um abraço no papai e na mamãe, agradecer pela vida que eles deram. Crianças preparadas desse jeito, quando crescer não abortarão. Com certeza. É esse o nosso público-alvo atualmente. Pois é, é isso aí, esse caminho que a gente tem que começar já desde criança, né? Preparando o futuro. Nas relações sociais eles já vão, né, crescendo uns com os outros, vão ensinando aos próprios pais, né, Célia? Olha, antes de passar para os esclarecimentos finais, eu gostaria de ler só uma partezinha aqui de um poema, no livro de Chico Xavier, Antologia dos Imortais. O título é Filho que não nasceu. Diz mais ou menos o seguinte: fui trazido ao teu colo e sussurro baixinho, mãe, eu serei na carne o sonho de teu sonho. Depois, em prece ardente, em ti meus olhos ponho. Pássaro fatigado ante a úzea do ninho, abraço-te. És comigo a esperança e o caminho. Em seguida, ó irrisão, eis que, num caos medonho, expulsa-me a veneno, e bruto me empençoio. Serpe oculta a ferir-te em silêncio escarninho. Já me dispunha a dar o golpe extremo, quando surge alguém que me obriga a deixar-te, dançando, em formoso salão onde o prazer fulgura. Passa o tempo, hoje volto, é o amor que em mim arde. Mas encontro-te, ó mãe, a gemer, triste e tarde. Sombra que foi mulher, enjaulada à loucura. O espírito José Guedes. Muito interessante, né, gente? Então vamos refletir, né, sobre como é importante a gente, né, deixar nascer, como Jesus dizia, é necessário nascer novo, né? É importante vir a esse planeta, né?
É importante viver, é importante nascer. Vamos partir agora para as nossas considerações finais. Estamos no final. Lembrando, mais uma vez, que estamos no mês comemorativo do Evangelho Lar. E na próxima semana, hoje foi o aborto, próxima semana teremos um tema bem interessante, também na mesma linha do aborto, que é o suicídio, as questões do suicídio, né? Como o Espiritismo vê essa questão espírita. Então vocês vão ter bastante esclarecimento. Então fiquem atentos e assistam, estejam conosco na próxima semana. Vamos mandar agora os abraços, né? Agradecer a presença de vocês todos, da AGE, a presença de Giane, do nosso amigo ali, Neto Batista, né? Todos aqui reunidos. Os abraços aos nossos internautas que participaram conosco, Deise Sorriso, Denise Cristina, Maria Oliveira, Fernandinha Lima, você está aí, um beijo bem grande, Lúcio Flávio, Antônio Aparecido, Jeane, o pessoal da Federação, Anaílde, Carmen Janete, Lúcia Souto, todos da Federação e de todos os centros espíritas, né, que estiveram conosco. Um grande abraço e vamos agora fazer a prece final. Você quer fazer? Gostaria também de citar, né, aquela frase de Mahatma Gandhi, que nós temos até uma foto aí, que ele diz que o que devemos matar no inimigo é a vontade de matar, né? Que ele diz também que não existe um caminho para a paz, né? A paz é o caminho. É isso aí. Né? Então eu acho muito interessante, né, que se a pessoa tem a paz dentro do seu coração, dentro de si, ela jamais vai pensar em abortar, jamais vai querer o mal de qualquer ser. Poxa, se nós defendemos um animal, se nós temos cuidado até de pisar num ovo de tartaruga, a pessoa não pisa nem no ovinho de tartaruga, que ele tem toda a legislação. Se você pisar no ovo de tartaruga, você está lá no artigo da lei que você vai ser punido. E no caso do feto, e no caso do ser humano, da criança que está no ventre da mãe, né? Sério. E também a paz começa no ventre, então não ao aborto. Eu achei bem interessante essa foto que tem na ultrassonografia, né? Um bebezinho, né? Paz e amor, assim. E essas duas grávidas, né? Maravilhosas, e representando as mães, né? Que mostrando que a paz está dentro de si, né? Que a gente não deve praticar o aborto. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Vamos fazer nossa prece de encerramento, vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Jesus, aos benfeitores que nos assistiram nesta noite, que Ele possa, Senhor, despertar as nossas almas, as nossas consciências para o dom da vida. Jesus falou que tu possas nascer de novo, que tu possas buscar a paz, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. São essas palavras, Senhor, que nos tocam e que nos elevam. Então, que possam, cada um de vocês, ficar com seus corações em busca dessa paz, desse amor maior, dessa compreensão com relação da valorização da vida, né? Jamais abortar em momento algum. E aconselhar todos aqueles irmãos que caminham junto com vocês. Que Jesus possa estar presente em cada ato, em cada gesto, em cada sorriso, em cada aperto de mão. Que Ele possa nos abençoar, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, até a próxima. E eu gostaria simplesmente de fazer uma manifestação, aproveitando justamente a importância desse dia para nós, mulheres. Causa muita tristeza observar que mulheres comprometidas com o bem, como as senhoras são, a consciência das senhoras é comprometida com o bem, rezando na cartilha piamente seguida dos manuais das organizações internacionais que querem promover o aborto na América Latina. As senhoras não representam a mulher brasileira. É preciso dizer isso. A senhora, como membro do CEFEMIA, a senhora sabe muito bem a fundação da Carta
MacArthur, a importância que a Fundação MacArthur tem, né, na condução dos trabalhos, o porquê que a senhora existe enquanto Cefêmea, qual o papel do Cefêmea. A senhora, como secretária de Políticas Especiais de Ações Afirmativas, a senhora sabe que nos Estados Unidos o aborto é legalizado até os 9 meses desde 1973. E a maior quantidade de clínicas de aborto se concentram em bairros pobres e negros. É uma estrutura perversa, uma engrenagem que se forma simplesmente para se legalizar o aborto num país. Infelizmente, secretária, não se tem amor por mulher nenhuma. Não se quer defender. A senhora, talvez, tenha verdadeiramente essa vontade, mas a senhora está numa engrenagem perversa. Porque o dia que a senhora fizer esse trabalho, o trabalho sujo está feito. E quem vai morrer, secretária? 50% das crianças abortadas são mulheres. Vão morrer as mulheres, especialmente crianças negras. Então, eu gostaria simplesmente de pedir às senhoras que refletissem se todo um trabalho de uma vida sério, porque eu acredito de verdade que a consciência seja verdadeira, mas eu gostaria de chamar, se todo um trabalho de uma vida vale para depois deixar a casa suja, para outras pessoas terem que limpar. Nos Estados Unidos, que o aborto é legalizado há quase 30 anos, o número de abortos, isso é estatístico, só vem aumentando. É uma prática que se torna corriqueira. Eu engravido, eu aborto, só que isso deixa sequelas fisiológicas, para começo de conversa. As psicológicas a gente nem precisa comentar agora. Gostaria só de deixar essa manifestação e pediria às senhoras que representassem as mulheres do Brasil, não representassem interesses estrangeiros contrários à população brasileira, que se fizesse com honestidade esse trabalho de defesa da mulher. Nós estamos aqui representando as mulheres, né? Nós não estamos aqui financiadas, nós não fazemos parte de movimentos feministas financiados por fundações MacArthur, Rockefeller, Ford, etc. Nós deixamos nossos filhos, trabalho, emprego para vir aqui por conta própria, arcando do nosso próprio bolso para defender a vida. E a gente olha todo um espetáculo bonito na palavra, porque quem conhece a estratégia abortista das fundações internacionais sabe que tudo que as senhoras estão fazendo é simplesmente promover o que eles dizem. O movimento feminista, infelizmente, está sendo instrumentalizado pelas grandes fundações. A doutora Lia, sabe muito bem. A doutora Cláudia sabe muito bem. Talvez todas saibam, né? O financiamento pesado que essas fundações têm. Desculpa, a minha manifestação seria essa, pedir consciência das senhoras para representar a mulher brasileira. Obrigada.